Olá, meu nome é Jéssica Krieger Nunes, sou graduanda do quinto semestre do curso de Medicina Veterinária pela UFPEL e hoje, sob orientação da professora doutora Paula Priscila, irei apresentar o trabalho intitulado Pseudohermafroditismo em cão. Primeiro, trazendo a definição clínica de hermafroditismo, ou também dito intersexo, é quando o animal, a pessoa, possui características sexuais ambíguas. Isso ocorre de acordo e por conta de uma desordem do desenvolvimento genital, incluindo várias anomalias congênitas desse sistema. São ditos três tipos de hermafroditismo: o hermafrodita verdadeiro, o pseudo-hermafrodita e também são enquadrados como outras anomalias sexuais, que faz a comparação entre o sexo genético e o fenotípico. O hermafrodita verdadeiro, então, ele vai possuir os dois tipos de tecido gonadal, ovário e testículo, podendo ter ou não a presença de ambas genitálias, masculina e feminina, desenvolvidos. Enquanto isso, o pseudo-hermafrodita é aquele que vai ter apenas um tipo de tecido gonadal, que vai combinar com seu sexo genotípico, né, o XX ou XY, sem que combine com o sexo fenotípico. Ele ainda pode possuir uma outra genitália, só que ela vai estar então pouco desenvolvida. Normalmente, o desenvolvimento ele ocorre a partir de uma gônada bipotencial, que tanto em fêmea quanto macho a possuem, então eles são indiferenciados nesse primeiro momento. Após uma sequência cronológica de eventos, a gente vai ter essa diferenciação de fato ocorrendo. Então, primeiro, a determinação do sexo cromossômico, o desenvolvimento do sexo gonadal, hormonal, né, que principalmente ocorre em machos, pois haverá diferenciação masculina com os hormônios produzidos pelo testículo, não existem hormônios ovarianos que vão influenciar de fato nesse processo, e também a determinação do sexo fenotípico. A literatura não demonstra nenhum tipo de prevalência entre raças, mas há evidência que o intersexo esteja relacionado com linhagens com alto grau de cruzamento consanguíneo. E também a gente sabe que pseudo-hermafroditismo ocorre mais que o hermafroditismo verdadeiro, que é cerca de 25% dos casos. O pseudo-hermafrodita, então, ele pode ser caracterizado como pseudo-hermafrodita masculino ou feminino, de acordo com a gônada presente, ou seja, se é ovário ou um testículo. Por exemplo, o pseudo-hermafrodita masculino vai ser aquele que tem o sexo cromossômico XY, o tecido gonadal, o testículo, e a genitália pode apresentar ambas, mas um deles vai ser pouco desenvolvido, que nesse caso seria o pênis. E isso ocorre por conta da síndrome do ducto mulleriano persistente ou pela falha na masculinização andrógeno dependente, que seria naquela etapa hormonal, como eu já tinha comentado. O objetivo desse trabalho vai ser relatar o caso de pseudohermafroditismo canino com um fenótipo feminino que foi diagnosticado aqui no Hospital Clínico Veterinário HCV de Pelotas, Rio Grande do Sul. A paciente, na época, ela tinha 10 anos, ela já era castrada e também não tinha raça definida. Ela consultou no HCV da UFPEL em dezembro de 2021 e a queixa principal da tutora era que ela era uma paciente cardiopata, mas já estava em tratamento com furosemida 2 mg por quilo. Além disso, a paciente e a queixa da doutora era que havia uma estrutura estranha na região genital da cadela, que ficava exposta de vez em quando. Então, no exame físico, foi percebido parâmetros normais, como normoquese, normúria, normodipsia. Não havia sinais de cardiopatia, mas ela também já estava em tratamento. E realmente havia uma presença de uma estrutura no assoalho vaginal, que se assemelhava muito com o micropênis na região clitoriana. Foram pedidos exames complementares, como ultrassonografia, ecocardiograma, hemograma e bioquímico, mas nenhum deles, de fato, mostrou uma alteração na paciente. O diagnóstico, então, ele foi feito a partir da união das informações achadas pelos exames e na anamnese com a literatura, sendo possível fechar o diagnóstico de pseudohermafroditismo na paciente. E embora ela ainda tivesse essa estrutura, ela não tinha problemas de micção, por exemplo, então a estrutura não atrapalhava a vida do animal. Como conclusão, a gente sabe que os casos de hermafroditismo nos animais domésticos, principalmente em cães, é muito raro. Então, esse tipo de relato ele é importante para a sociedade acadêmica. A possível razão para o acontecimento são as linhagens consanguíneas e fatores genéticos do desenvolvimento. E a cadela ainda segue investigação e está em acompanhamento. Aqui são as referências utilizadas. E muito obrigada pela atenção de todos.